Então, acho que você trouxe um dos elementos, né, que trazem esse obstáculo, que é a falta de diálogo, que a gente fala multissetorial e multidisciplinar. Não adianta a gente colocar só um monte de advogado para discutir, sem envolver a comunidade técnica, sem envolver a academia, a sociedade civil. Então, precisa de um diálogo multidisciplinar, multissetorial e sistemático. O que aconteceu no Brasil... Existe como os Estados Unidos está tocando a questão da regulação e como a Europa está tocando. E, de novo, eu acho que a gente tem que ter o jeito do Brasil. E a gente tem que pegar o que é bom, o que é ruim e saber que o Brasil é diferente. A gente tem que tomar cuidado na regulação para a gente não impedir determinadas atividades em que a gente pode ter o benefício da IA, em que a IA pode salvar vidas, em que a IA pode melhorar várias coisas, melhorar a segurança, etc. e tal, com base tão simplesmente no receio. Né? Esse é um perigo. A gente tem que trabalhar com esse perigo. Não estou falando que o regulador vai lá, estou com medo, vou lá e faço uma proibição. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Futuros, o podcast do Venturos. Hoje, estou muito feliz aqui trazer dois convidados para lá de especiais, dois especialistas no tema, e a gente vai falar sobre um tema super atual, super polêmico, que é a regulação da inteligência artificial. Não é novidade para ninguém que nos últimos anos o que mais se discute é a inteligência artificial. O ChatGPT vai acabar com o meu emprego? O carro autônomo que atropela uma pessoa, quem é o responsável por esse acidente? E tantas outras questões que a gente vai tentar falar aqui hoje. Viés, né? Olha só, então são temas importantes. São temas que têm que ser discutidos. China, Europa, Estados Unidos, todo mundo com muitas leis, com muitas regulamentações, algumas coisas acontecendo. Então, vamos tentar ser bem precisos aqui e falar um pouco disso nos nossos 45 minutos, no nosso episódio. E, para você que já nos acompanha, não deixe de dar o seu like, não deixe de colocar um comentário elogiando, criticando, pedindo temas para os nossos episódios do Futuros. Então, gostaria de começar, vou pedir para cada um se apresentar, vou começar primeiro pela Cíntia. Cíntia, por favor, se apresente para o pessoal aqui. Obrigada, Marcelo. Oi, pessoal. Meu nome é Cíntia Piccolo. Eu sou diretora do Laboratório de Políticas Públicas e Internet, o LAPIM. O LAPIM é um centro de pesquisa e ação e nós contribuímos aí fazendo pontes de trabalho entre os diversos setores, né? Sociedade civil, a indústria, a academia, o governo. E nós estamos muito ativos aí na pauta de inteligência artificial, tanto no Congresso quanto no próprio Executivo e também numa agenda internacional do G20, que eu acho que vai dar tempo de falar um pouquinho. Tomara. Obrigada pelo convite, super animada. Gustavo Artesi, bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo. Meu nome é Gustavo Artesi, eu sou sócio fundador do Artesi Advogados, que é uma boutique de regulação digital em São Paulo. Tenho, diria que mais de uma década no assunto de regulação digital e direito digital, né? É que agora a gente está tendo uma presença maior do Estado nas leis digitais, né? E, portanto, a gente está fazendo essa transição para a regulação digital, porque a gente é bem especializado nisso. Participei ativamente do processo legislativo da LGPD, estou participando do processo legislativo por meio de clientes e associações em relação à IA, e sou entusiasta e estou tentando ser spread the word em relação ao assunto, porque a gente vê que tem muita... Como toda novidade, tem muito desconhecimento, né? A gente tem que procurar levar conhecimento e é um prazer estar aqui para ajudar nisso. Perfeito, pessoal. Bem, eu conheci vocês dois através do EBIA, né? Eu tive a chance de coordenar o eixo 6 de pesquisa, desenvolvimento e empreendedorismo. O Gustavo participou do nosso workshop, né? Foi um debate muito bacana. A Cíntia participou de muitas reuniões comigo, né? De coordenação. E acho legal trazer vocês aqui, porque
eu sou engenheiro de computação de formação, né? E o engenheiro de computação, na minha época, a gente fazia um programa, tudo, a gente não tinha a menor preocupação, né? Do impacto que um software fazia, né? E olha só o ponto que chegamos. 2024, 2025, talvez vai ser grandes anos para a gente debater, né? O impacto, leis, regular, não regular. Então, eu confesso que cada hora eu aprendo, eu acompanho vocês, né? Sempre eu vejo que vocês estão debatendo bastante, né? Nas redes sociais, acho que é importante. E quem não segue os dois, por favor, siga no perfil deles tudo, que acho que vai dar bastante conhecimento para todo mundo. Mas o ponto é o seguinte, eu vou começar com uma pergunta para você, Cíntia, mas você também, Claro. por favor, complemente. Mas como que está o Brasil hoje, né? Eu sei que tem um monte de projetos de leis, né? Tem a 2338, que foi muito polêmica nos últimos anos, até a gente aqui como ICTs, participantes da BINE, a gente fez uma carta, né? Dando sugestões para o projeto de lei 2338. Então, se vocês pudessem explicar, começando com você, Cíntia, o que foi essa 2338 e as outras que estão acontecendo, né? Para o pessoal entender como é que está esse debate hoje no Brasil. Essa é uma pergunta que merece até um cronograma bem rápido, né? Porque muita coisa aconteceu no Congresso e é uma sopa de letrinha também. Então, tem CTIA, Sejúbia. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês o que aconteceu, que o debate, na verdade, ele está esquentando desde 2021, especificamente, né? Então, na Câmara dos Deputados foi proposto um projeto de lei, que é o PL 2120, que também é um outro PL paradigmático junto ao 2338, mas basicamente surgiu esse projeto de lei na Câmara, que tramitou muito rápido, foi aprovado na Câmara e seguiu para o Senado. No Senado já tinham outros projetos de lei, que hoje está difícil até manter a conta de quantos projetos de lei temos hoje sobre IA. Mas quando esse projeto chegou no Senado, ele repercutiu muito, né? Porque existia uma divergência aí de interesses, então parte dos setores diziam que era um texto muito principiológico, parte do setor dizia que deveriam ter realmente mais obrigações. Então, diante de toda essa controvérsia, o Senado decidiu, então, criar uma comissão de juristas para analisar, então, o que estávamos falando de regulação de IA. Então, essa comissão de juristas foi instituída em 2022 e no final de 2022 eles propuseram, essa comissão propôs um texto que depois ele veio a se tornar o 2338, apresentado pelo Rodrigo Pacheco. Só que o 2338 também foi alvo de críticas, porque a gente saiu de uma proposta muito principiológica e a indústria, principalmente, alegando que o novo texto, 2338, seria muito mais rígido, trazendo entraves à inovação. Então, mais uma vez, o Senado decidiu criar uma comissão interna, para a inteligência artificial, que é a CTIA, que ela foi criada no final do ano e ela foi prorrogada já 2 vezes. Então, o momento que a gente está hoje o 2338 avançou numa discussão. O Senado, no entanto, não estava confortável em passar esse texto para votação, criou essa comissão temporária e nós estamos justamente nessa fase que a gente tem um relatório preliminar do senador Eduardo Gomes, que é o relator desse novo projeto. E esse texto preliminar dá dicas de onde o senador pretende avançar, mas a gente ainda não tem esse novo texto. Perfeito. Então, essa conversa é muito especial, porque a gente deve ter, inclusive, um novo texto em 2 semanas. Então, muita coisa vai desenrolar. Eu não preciso acrescentar nada. Ela já deu o índice e o cronograma, e é isso aí, não tem nada a acrescentar. Acho que o que eu acrescentaria é do ponto de vista de zeitgeist, do espírito que a gente está nessa discussão toda. Né? Como eu participei muito da LGPD e acho que aí eu consigo fazer comparações, né? Acho que a primeira comparação que eu faço que é interessante é assim, na época de LGPD não havia uma comunidade especializada em leis digitais tão forte quanto a gente tem hoje. É verdade. Né? Então, era um mato, você ia capinando, eu era um desses capinadores, assim, que eu fui um dos primeiros nesse sentido. Então, eu acho que vai ter muito mais discussão agora.
né? Isso, para mim, já está dado, né? A LGPD ela passou de forma muito mais tranquila do que eu acho que a legislação de IA vai passar. Essa é a primeira observação que eu faço. E a segunda é que a gente está numa discussão de inovação versus restrição, que faz parte desse tipo de jogo, né? Ou dessa discussão, né? E a visão que eu tenho sobre ela é que, assim, a legislação, mesmo no formato que ela está hoje, do relatório de hoje, eu não acho que ela barra tanto a inovação assim, porque já existem sistemas estabelecidos pela própria LGPD, ou seja, a governança de LGPD está instalada. E para fazer governança de IA é você fazer um add-on nessa governança. Ou seja, os investimentos que as empresas fizeram para se adequar à LGPD, eles são aproveitáveis, né? Onde que a gente pode ter uma questão? Aí são nas startups de IA. E acho que essas merecem um carinho especial de ter algum tipo de flexibilização para poderem se desenvolver um pouco mais livremente. É como eu vejo aí essas duas questões. Não, legal, Gustavo. Eu gosto dessa ideia que você trouxe sobre LGPD, porque pouca gente sabe, né? Mas, assim, você não tem IA sem dados, né? A IA, para ela funcionar minimamente, você tem que ter uma boa gestão de dados. Então, a LGPD é uma base. É uma base. Eu concordo com você, né? Quem quer se aventurar nesse mundo da IA tem que ter uma base muito bem estruturada, tem que saber fazer essa governança, o como tratar com esses dados. É o básico, né? É o básico de tudo. Eu tenho falado nas minhas palestras que eu pergunto, quem conhece a frase "Data is the new oil"? Né? Exatamente. E aí a maioria levanta a mão quando é da área, quando não é muito da área, não, e tal. Mas aí eu mostro que a gente está mudando de paradigma. Porque com IA não é mais "Data is the new oil", é "Data is the new gasoline". Por quê? Porque os dados têm que ser refinados, né? De uma forma que não havia essa exigência antes, né? A gente refinava dados em épocas de mais foco em LGPD para observar a legislação. Agora não, a gente tem que refinar dado de verdade para fazer funcionar. Porque se não refinar, vocês têm a expressão em ciência da computação, né? Garbage in, garbage out. E o garbage in, garbage out em IA, ele é muito mais pesado do que ele é no software programável. No software neural, nessa situação neural, né, na rede neural, ali você errou no dado, o que vai ser cuspido pela generativa vai estar errado, que é diferente da programável. A programável é mais fechadinha. Então, por isso que eu uso essa expressão. A gente vai ter que refinar, como se a gente... Em cada empresa vai ter que ter sua refinaria de dados, sair do petróleo que ela tem, que é aquela bagunça, e governar. Por isso que governança de dados vai ter um boom agora na era de IA, que a gente... assim, eu já me envolvia com o pessoal de governança de dados antes, por causa de LGPD, mas eles ficavam meio assim, as empresas não fizeram investimento. Mas agora não tem como escapar. Se você quiser se aproveitar dos ganhos de produtividade que a IA vai trazer, você tem que governar dados, não tem escapatória. Não, com certeza. Cíntia, e... mais uma pergunta, começando com você, e o Gustavo pode complementar. Qual que é a dificuldade hoje que você vê, que você, pelo Lapin, acompanha muito, né? Todos esses projetos sendo colocados, setores cada um com demandas diferentes, né? Por exemplo, quando eu vi a 2338, eu olhei sobre a ótica de quem desenvolve IA. Eu só vi multa. Eu só via multa. Meu Deus do céu. Né? Regra. Falei, quem que vai fazer projeto com Venturos? Meu Deus do céu, né? Quem que é louco, né? Só tem multa aqui agora. Então, assim, cada um vê aonde dói, né? Onde o calo dói. Mas, pela sua experiência, né? Quais vão ser os desafios hoje em termos de regulação, de lei, para você aprovar isso? Eu já vou adiantar, né, o que eu penso, né? Eu tô hoje meio Jô Soares, tá? Eu vou entrevistar e vou dar opinião ao mesmo tempo, tá? Otimismo. Né, já. Mas, assim, uma das coisas que eu vejo, né,
é que é muito difícil você colocar todo mundo junto e coordenar, né? E ter o mínimo de ponto em comum, né? É consenso, então é impossível. Mas, além disso, né? Ou também, se é só isso, o que você vê que hoje trava no Brasil para você poder discutir e avançar com esses temas? Perfeito, acho que você trouxe um dos elementos, né, que trazem esse obstáculo, que é a falta de diálogo, que a gente fala multissetorial e multidisciplinar. Não adianta a gente colocar só um monte de advogado para discutir, sem envolver a comunidade técnica, sem envolver a academia, a sociedade civil. Então, precisa de um diálogo multidisciplinar, multissetorial e sistemático. O que aconteceu no Brasil, né, e aí um pouco diferente da União Europeia, sem aqui também trazer louros à União Europeia, mas o processo deles, né, contou com um debate um pouco mais sistemático. Aqui no Brasil, a gente teve um atropelamento de debates e no momento que a gente pôde perceber que estavam acontecendo algumas audiências públicas no Congresso, o negócio já tinha caminhado muito rápido. Então, para além de falta de diálogo, o Brasil, por exemplo, não fez uma coisa também que a União Europeia fez antes do AI Act, né, do regulamento europeu, que na Europa eles fizeram uma análise de impacto regulatório. E essa análise de impacto regulatório buscou ouvir os setores, para eles terem uma visão abrangente, setorial também, de como essa futura lei impactaria. E a gente não fez isso. O que a gente está tentando fazer hoje entendemos que a gente precisa conversar, chamando, né, meio picado um setor e outro, mas a gente ainda não teve esse momento de amadurecimento conjunto. E tem outros pontos também que são os interesses legítimos setoriais. Então, obviamente, que a indústria ela vai se pautar pela inovação, pelo desenvolvimento, a sociedade mais pela proteção de direitos, o governo pela otimização de serviços públicos. Então, são interesses que, no final do dia, colocar tudo isso numa lei exige muito diálogo. São interesses divergentes. Também tem os interesses políticos, que a gente vem notando que existe também uma corrida pelo protagonismo de quem vai ser a casa, né, que iniciou o processo, qual vai ser o senador ou deputado envolvido na primeira lei de IA. Então, muitas vezes, os próprios interesses políticos se sobrepõem a, de fato, essa conversa que deveria estar acontecendo. E, por fim, eu acho que é importante esse diálogo até que a gente está fazendo para desmistificar um pouco também o medo da regulação, né? Eu acho que todo mundo que está aqui é entusiasta da regulação, mas, por um lado, a IA é uma tecnologia disruptiva. Então, o que é disruptiva? Ela mudou o nosso jeito de ser, de pensar, de conviver. E não vai voltar atrás, né? O mundo é assim daqui para frente. Então, a gente tem que perder o medo de pensar em regulação e pensar numa regulação que promova o que a gente tem dito, inovação responsável. É esse o futuro que a gente quer, né? Sustentável. Mas é muito difícil a gente ter esse pensamento conjunto sem ter o diálogo conjunto. Então, é aquilo, tudo na base da conversa, né? E negociações. E aí, Gustavo? Você vê que nada sai conforme os planos. Você falou que ia ser um debate. E é a segunda vez que eu vou concordar plenamente com ela. Eu não mudaria nada do que ela falou. Acho que a questão do protagonismo político está evidente. Acho que a questão da centralização, no sentido de não ter sido multidisciplinar, também está clara. A gente está discutindo regulação, às vezes, sem entender a tecnologia. Isso não pode. Você vai cometer erros, né? Não estou dizendo que o projeto tem esses erros, mas que ele merece mais participação de especialistas como você, isso eu não tenho dúvida que ele merece, né? Então, neste processo, eu acho que é isso. E aí, nessa questão, o que a gente discutiu um pouquinho nos bastidores, né, que eu falei que eu acho que está um pouco assodado, eu acho que a gente está um pouco na mesma linha, porque para fazer todo esse trabalho que a Cíntia está propondo, você precisa de um pouco mais de tempo, né? Então, fala-se em aprovação pré-agosto para conseguir, vamos dizer assim, passar pelo hurdle das eleições, né? Porque o protagonismo demanda isso. Exato. Tem muita preocupação em eleição. E eu acho que não vale a gente antecipar isso para pré-agosto, para ter a questão dos interesses eleitorais desse ano e tal. Acho que
ano que vem tá bom, se a gente tiver um cronograma, e eu já voto para a Cíntia estar fazendo esse cronograma aí, porque a fala dela foi muito boa. Ô, Gustavo. O cronograma aumenta toda semana. Toda semana. Mas, Gustavo, acho que tem um ponto interessante, agora eu vou começar com você, porque quando a gente estava no EBIA, e a gente estava terminando o relatório, e aí muita parte lá da questão de ética, de viés e explicabilidade, a gente contou com uma ajuda fundamental do professor Wilson Engelmann e do professor Cristiano Colombo, da Unicinos. E eu muito preocupado, não é professor, a gente está pondo regulação aqui, né? Os desenvolvedores só vão me matar, né? Fazer um relatório desse. Aí o professor teve uma frase que me impactou, professor Cristiano: Marcelo, regular IA não é censurar. Eu gostei muito dessa frase. Falei, pô, professor, agora o senhor me convenceu. Não, agora eu estou de acordo. E existe, né, esse ponto que a gente estava conversando antes aqui, que eu queria trazer, que é muito legal. Existe como os Estados Unidos está tocando a questão da regulação e como a Europa está tocando. E, de novo, eu acho que a gente tem que ter o jeito Brasil. E a gente tem que pegar o que é bom, o que é ruim, e saber que o Brasil é diferente. Que hoje a gente não tem condição de ter um Google, uma Amazon, que, na verdade, até o Gartner tem um termo que é o frenemy. Você é friend e enemy. Você é amigo e inimigo. E você tem que saber usar essas plataformas. Uma hora você está usando uma ferramenta, outra hora você vai tentar fazer um negócio diferente, ele te compra. Mas assim, agora voltando, né? Como que você vê, o que você gosta, como que você está vendo? Você falou muito dos Estados Unidos, o modelo. Eu queria que você contasse pra gente um pouco disso. É que a sua colocação, ela tem, e até me corrija se eu estiver errado, ela tem dois elementos, né? O primeiro é essa questão do professor, né? Que regular não é censurar, e eu concordo, né? Então, partindo desse pressuposto. E o outro é a posição do Brasil relativa, geopolítica, vamos colocar dessa forma. Então, indo para o primeiro lado. A gente tem que tomar cuidado na regulação para a gente não impedir determinadas atividades em que a gente pode ter o benefício da IA, em que a IA pode salvar vidas, em que a IA pode melhorar várias coisas, melhorar a segurança, etc. e tal, com base tão simplesmente no receio. Né? Esse é um perigo. A gente tem que trabalhar com esse perigo. Não estou falando que o regulador vai lá, estou com medo, vou lá e faço uma proibição. Né? Acho que seria muito comezinho, um erro muito comezinho. Mas que a gente tem que tomar um cuidado com esse pendor da humanidade e da gente como sociedade de proibir as coisas por medo. A gente tem que tomar cuidado. E eu falo, a gente já tem experiência de causa em lei, a lei anterior a essa, que é o GDPR, ele está sendo, de alguma forma, revisto na Europa, ele está sendo discutido, né? E a gente tem que lembrar o contexto, e eu sou velho o suficiente, né? A mechinha branca, ela entrega, mas, assim, haviam medos muito aceitáveis do contexto dos anos da década de 2015, né, nos anos 2015, 14, 13, de privacy. Aí teve Cambridge Analytica, teve algumas coisas que eram assustadoras, e a gente vai vendo que a questão de privacidade ela é fundamental, ela é importante, a gente tem que cuidar, direitos fundamentais, mas os investimentos que foram feitos talvez foram exagerados em relação aos resultados que tivemos. Isso a gente tem que fazer uma avaliação madura disso, né? Os bilhões que foram gastos, até mesmo no Brasil, né? Eu vejo os programas de privacidade perto, eu trabalho com isso, né? Inclusive, eu quero que o regulador atue, porque senão eu morro de fome como advogado, né? Mas a gente tem que ver isso. Eu estou aqui falando como um chapéu de política pública, como brasileiro, não como advogado. Como advogado, faz o que você quiser aí, que eu vou defender, eu vou trabalhar e vou ganhar dinheiro do mesmo jeito, né? Mas eu estou falando aqui com chapéu de política pública. Então, a gente tem que ter maturidade para ver se a caneta vai ser muito pesada. Isso não tem... E a gente já tem históricos para ver que, às vezes, a caneta é pesada. Isso é uma coisa. Então, não censurar e regular é uma frase excelente do professor. Com relação ao segundo ponto,
né? Nós temos que saber, todos esses países que você comentou no começo, Estados Unidos, China, Índia e tal, que já estão regulando, eles não fizeram puxando de algum lugar, eles fizeram olhando para si, né? É um olhar interno, quem somos neste cenário. É uma tecnologia de uso geral que está mudando o mundo, nós temos que ter um papel, a gente tem que olhar para os nossos interesses como nação. E aí é o primeiro comentário em relação a isso. Nós somos mais usuários do que produtores. Nós somos nanicos na produção e somos gigantes no uso. Então, os Big Techs têm interesse na gente, né? E a gente tem interesse, de alguma forma, em aparecer nisso. A outra coisa que a gente tem que fazer é ter também uma humildade como país, dizer, a gente não vai conseguir brigar com a China e com os Estados Unidos, de igual para igual. O que podemos fazer para nos aproveitarmos dessa revolução tecnológica de forma a gerar bem-estar o máximo possível, o máximo de divisas para o país? Eu dei um exemplo, eu não sou um estudioso disso, mas você confirmou que vocês colocaram isso no relatório de vocês, que poxa, a gente tem um potencial para ser gigante em IA na agricultura, porque nós temos dados que outros países não vão ter, e IA é movida a dados, né? Então, acho que a gente tem que pegar nossas potencialidades do mundo real e essas têm que ser as mais incentivadas, porque é onde a gente vai ter chance de brigar. A gente não pode querer ir de peito aberto se bater com a OpenAI, a gente vai perder, não tem discussão. Agora, a gente tem vocações que devem ser olhadas e privilegiadas. Assim que eu vejo esses dois pontos. E aí, Cíntia? Não, concordo. E eu também, puxando o gancho sobre a questão da regulação, que não é censura, o que eu costumo dizer é que realmente a regulação ela traz uma segurança jurídica, não só para quem é o usuário da tecnologia, quem é o impactado, mas para o desenvolvedor, para o aplicador, para o fornecedor. Porque, de alguma forma, ela vai trazer alguns caminhos. Se os caminhos estão corretos no que a gente está discutindo hoje, é um outro ponto. Mas a gente tem que olhar para a regulação e trazer realmente para o contexto local, porque, pois bem, não somos Estados Unidos, não somos Europa, e o Brasil já tem uma tendência a ter iniciativas muito desfragmentadas, assim, não caminham em harmonia, né? Então, a gente vê o executivo fazendo um monte de coisa, o governo declarando um monte de coisa, o Congresso fazendo outra. Parece que não tem uma conversa. Então, a ideia de se ter uma regulação mais abrangente no Brasil e pensando muito também no Brasil se tornar um exportador e não só um consumidor de tecnologia, a gente precisa ordenar a casa. Então, no debate regulatório que a gente está buscando influenciar é que tenham regras, e a gente fala muito sobre assimetria de carga regulatória, ou seja, quem produz uma inteligência artificial que pode impactar muito mais os direitos, o meio ambiente, tem sim que ter uma carga regulatória maior. É de acordo com o grau de risco daquele processo. Então, estamos pensando numa legislação que traga os caminhos, instrumentos de governança, avaliação de impacto, para que isso ajude na segurança jurídica, para que a gente aprenda a nossa lição de casa, para que a gente tenha estímulos também à inovação com o sandbox regulatório, que essas propostas novas têm previsto, para que a gente possa aumentar a nossa capacidade interna de compreensão regulatória, de compreensão da tecnologia e de parcerias também do governo, para que a gente possa, junto com o setor privado, que é um dos maiores investidores na área de IA no país, para que a gente possa sair, então, desse papel de dependência para exportador. E é um caminho a ser trilhado. Não é uma legislação, é toda uma mudança de cultura, né? Então, eu acho que eu vejo com bons olhos, né, a regulação que deve vir, esperando que venha uma equilibrada para todos os setores, mas eu vejo com bons olhos esse caminhar de se regular a tecnologia, pensando nessa estabilidade que a gente precisa ter, ou mais ou menos estabilidade, para chegar nesse nível de não sermos tão dependentes, né? Termos a tal da soberania digital, que é um termo muito em disputa, mas é o que se tem falado hoje, né? E vocês sabem que vocês tocaram dois pontos que eu acho muito importantes. Eu vou voltar no Sandbox, porque eu acho ele fantástico. E você, Gustavo, trouxe um ponto que, infelizmente, às vezes os timings são muito políticos. E como a Europa discutiu, né? Ela discutiu. Às vezes, discutiu até demais, né? Porque ela
tentou chegar até, às vezes, num consenso, né? Tem aquela questão dos princípios. Será que os princípios, né? A IA que eu não aceito, né? Que é o score social, eles são bacanas os conceitos, né? Mas é o quanto que a gente consegue chegar nisso no Brasil. Mas, Gustavo, infelizmente, eu acho que os timings do Brasil são muito mais políticos, né? Para a eleição de agora, para tudo, do que que o tema que deveria ser muito mais discutido, né? Assim, eu acho que eu já vivi algumas coisas, né? O que eu quero dizer, assim, todos nós aqui, mas a gente não é um país de planejamento, a gente não é né? E são coisas que a gente não vai mudar de uma hora para outra, então a gente também não pode ficar com a esperança inocente de que neste processo tudo dará certo, porque esse processo é importante. Não, acho que a gente tem que lutar a luta no sentido de usar esse processo para melhorar um pouquinho. Né? E não vai sair perfeito. Né? E a gente vai ter esses problemas e a gente tem que encarar isso dessa forma. Senão, a gente vai ficar frustrado. A gente sabe onde a gente está. Né? Igual as pessoas sabem a família que tem. Né? A gente sabe o que a gente tem. E eu não estou aqui falando contra o Brasil. Né? Eu não sou esse cara. Eu sou o cara que acredita no Brasil, que quer que o Brasil se desenvolva, mas a gente tem que ser realista. Né? Então, eu concordo com a sua fala. O que a gente tem que fazer é, dentro desse processo, tentar fazer com que as coisas aconteçam da forma mais equilibrada e avançando um pouquinho nessas dificuldades estruturais históricas que a gente tem como país. Eu concordo. Né? Acho que é isso, né? Encarar quem a gente é. Né? Tal do autoconhecimento que serve para as pessoas e serve para um país. Né? Voltando um pouquinho ao que a Cíntia falou, eu não sou contra a regulação, eu só quero fazer um contraponto aqui. Né? De novo, comparação da LGPD com IA. A LGPD tende a ser mais paternalista do que uma lei de IA. O assunto ele é mais afeito ao paternalismo. O que eu quero dizer com isso? Como em IA a gente está emulando o comportamento humano e comportamento de máquina, né, de um agente que vai gerar um bem, um produto, um serviço, é natural que as empresas estejam muito mais preocupadas que aquela IA funcione e que ela seja ética e que ela não tenha vieses e tal. Você imagina um agente da CVC, que eu não estou fazendo anúncio, mas né, faz um agente virtual da CVC que marca passagens, né? Ele marca viagens e, na verdade, como é que isso vai funcionar? Você vai pegar seu celular, vai ligar para a gente e você vai como se fosse na loja do shopping. Quero isso, estou sonhando, são os 15 anos da minha filha, a gente vai fazer essa viagem para o Tahiti e tal, não sei o quê, e ela te manda para a Grécia. Entendeu? A CVC não quer isso, né? E ela também não quer que seja enviesada, ela não quer... É diferente um pouco em privacidade, que o direito está mais distante da realidade do dia a dia. As ameaças são mais etéreas. Em IA, as ameaças são presentes, claras. Elas são dignas e terão resposta no direito civil, em responsabilidade civil. Então, a gente não pode esquecer isso, né? Ao regular. Isso também é um lembrete que tem que haver de que a regulação ela anda junto com as leis civis, né? Ela tem um papel, na minha opinião, de awareness, mas ela também tem que levar em consideração, na hora de ser escrita, de que os operadores eles têm todo o interesse de que aquela IA funcione com governança super adequada, porque senão eles estão matando os seus próprios negócios. Exatamente. Né? Exatamente. Isso é um princípio muito importante, né? Ao contrário de outras coisas que surgem apenas para serem reguladas, né? Não, exatamente. A gente não está fazendo isso para cumprir tabela. Não, você tem que fazer um negócio bem feito, bem explicável, porque é do seu interesse que funcione. Lógico. Né? Então, tem um valor reputacional por trás. Exato. Né? Isso acaba, né? A gente viu, né? Tantas marcas, né?
aquele lance que aconteceu lá com a Bud Light, por exemplo. Nem sei se eu posso falar isso, tá? Depois a gente corta, tá? Se não puder. Mas, pô, o cara fez uma campanha tal... deu uma polêmica, né? E tantas campanhas polêmicas. Né? Teve um outro mais pesado, assim, do ponto de vista do operador. A concessionária de veículos americana, de grandes pickups, que são os carros caros lá nos Estados Unidos e tal, que o ChatGPT deu um desconto lá absurdo na hora da venda. Então, e valeu. Valendo, o jogo né? está valendo. Então, é do interesse das organizações que vão usar a inteligência artificial que ela funcione. É interesse dos desenvolvedores que ela funcione. E eu digo... E aí eu tenho um outro ponto. A gente está num estado nascente da tecnologia que eu acho que elas vão funcionar muito melhor. Então, a tendência... Então, na parte do erro da máquina, alucinação, bullshitting, essas coisas todas, eu acho que a gente vai melhorar muito tecnicamente. Apesar de ser probabilístico, e a gente sempre vai ter o fator probabilístico, essas probabilidades tendem a crescer ao longo do tempo. O que eu acho que a gente sempre vai ter um problema, e ele é universal desde Aristóteles, são os vieses. Esses, o humano vai ter que dar uma resolvida de alguma forma, e a gente não vai poder contar com a técnica, né? É assim que eu vejo aí essa separação. Eu já vou entrar em viés, mas antes eu queria... Se der tempo, né? Se der tempo, a gente encaixa o viés. Tem que fazer a versão 2. Ô, Cíntia, você trouxe um ponto que eu acho super importante. E não tá na pergunta, tá? Às vezes eu faço isso também, né? Eu crio uma... Mas essa você vai saber responder bem, não se preocupe. Você trouxe o ponto do Living Lab, né? Desses experimentos que a gente pode fazer. Explica pra gente um pouco, porque muita gente nem sabe o que é isso, né? Como que a gente pode testar alguma coisa sem ser punido, né? Isso acho que é um princípio muito bacana que o pessoal tem trazido, né, ao longo da IBIA, ao longo das propostas de lei, que acho que é muito bacana explicar para o pessoal. O sandbox, né? Sandbox regulatório nada mais é do que uma área experimental, né, para aplicação de um produto ou serviço que ainda não esteja regulado. Então, existe, óbvio, não é ir lá, né, a empresa, enfim, um órgão público, eu quero testar isso. Não, existe toda uma arquitetura, né, de um órgão regulador mais próximo daquele tema, que possa estar envolvido, todo um planejamento, né, para que se faça essa testagem desse produto ou serviço num ambiente não regulado, mas é um ambiente controlado, ou seja, todos os resultados daquele teste, né, resultados intermediários, verificação se o objetivo inicial está de acordo com o objetivo final, para ver se teve alguma divergência na mudança do sistema de parâmetros. Então, é um ambiente controlado. E um clássico exemplo do Brasil é o Pix. Então, o Pix teve todo esse processo, né, de sandbox no mercado financeiro, que foi feita essa testagem. Hoje a gente vê que o Pix é um sucesso, né? Apesar de a gente saber sabemos que tem aí alguns pontos de crítica, enfim, relacionadas a golpes, mas no final do dia é um sucesso. Então, no campo da inteligência artificial, a gente vem discutindo muito sandbox como uma iniciativa que é uma iniciativa para a promoção da inovação, ou seja, não vamos barrar aquele projeto porque ele ainda não está no ambiente regulatório, mas vamos, então, testar no ambiente seguro. Então, esse é um dos caminhos, né, para que a gente não traga entraves para a inovação no sentido de, então, se não está regulado, eu não posso desenvolver? Sim. Ou vou ser extremamente criticado caso eu desenvolva? Então, é algo a se ter em consideração. E, felizmente, a gente tem visto também a menção ao sandbox regulatório nesses novos projetos de lei, né? Então, eu acho que é uma coisa que veio para ficar e agora a gente só vai amadurecer e tentar entender mais como implementar, que o Brasil ainda está experimentando o experimental, né? Mas tem tudo para dar certo. E eu gosto muito dessa ideia. O Banco Central é muito pioneiro nessas iniciativas de sandbox, né? O próprio Venturos trabalha junto com outras empresas, né? Num grupo de trabalho lá do Drex para testar um ponto específico, sabe? Isso é tão bacana. Agora a gente está soltando um artigo e às vezes é para dar errado. Descubra o problema antes de você submeter, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma ideia fantástica que a gente poderia
Pessoal, eu tenho que cumprir, né? A gente está tentando aqui ir para o encerramento. Eu vou fazer uma pergunta diferente aqui, porque a gente passou por tudo, né? No fim, a gente passou por tudo aqui. A gente foi bom. Tem que passar esse podcast no Congresso. Viu, pessoal? O podcast foi 45 minutos, mas só de resenha antes a gente ficou bastante, né? Então isso foi bacana. Mas eu vou fazer uma proposta diferente. Eu vou começar com você, Gustavo. Gustavo, se você pudesse dar um conselho, né, para os nossos legisladores, né? Fala, olha, para essa regulação de IA, prestem atenção nisso. Que conselho, né? Se conselho, obviamente, se conselho fosse bom, a gente vendia, não dava, né? Mas que conselho você daria para os nossos legisladores? Essa foi boa, né? É que assim, eu posso dar a resposta bonitinha e eu posso dar a resposta realista. Realista, a gente gosta da realidade. Mas a bonitinha seriam, se informem sobre o assunto e tal, não sei o quê. Essa é a bonitinha, mas é irreal. Né? Eu acho que eles têm que achar as lideranças nas casas, que são as lideranças bem intencionadas, e que eles entendam que tenham um estudo técnico e que eles entendam que estão fazendo aquilo com seriedade e vão aparecer esses líderes, eles aparecem naturalmente, né? E sigam, e que eles tentem não entrar na questão ideológica, porque a gente está, por conta de tecnologia, a gente está num tempo da história humana de muita ideologia, de muita separação. Então, que eles tentem ser neutros, mais neutros possíveis na hora de formar a convicção deles. Cíntia, que conselho você daria? Também daria o conselho do Gustavo, mas daria tantos outros também. Em primeiro lugar, eu acho que os legisladores eles têm que ter também essa sensibilidade de ponderar os interesses, né, de todos os setores, para trazer uma proposta que eu acho que a gente está num momento tão crucial do Brasil fazer diferente. A gente não tem que imitar a União Europeia, a gente está com uma mega oportunidade nas mãos de propor algo que seja assim, a gente é referência na América Latina, né? Então, assim, a gente tem tudo para nos tornarmos essa referência quando se fala de regulação de IA. Mas, para isso, a gente precisa ter, por exemplo, transparência nos processos. A gente não consegue nem entender hoje o que está acontecendo na bendita comissão que a gente tem no Senado hoje. Porque não está público, os posicionamentos não estão públicos. Então, como a sociedade, os setores, a indústria vão se posicionar e levar os seus interesses se o trabalho no Congresso não está tão transparente? Eu não estou tão próximo desse processo, até porque eu participei do processo da LGPD e falei, não, eu sou advogado, deixa eu advogar. Lógico que a gente está fazendo... mas eu entendo muito bem o que a Cíntia está dizendo, porque essas questões envolvem poder, ego, lobby, etc. Né? Então, eu acho que se a Cíntia está com essa preocupação, a gente tem que acolher a preocupação da Cíntia, porque ela é real, né? Então, isso está centralizado por algum motivo que não é bom, né? Então, temos que ficar atentos a isso. Sim. Só um exemplo bem concreto para a gente fechar, né? Nas versões anteriores dos projetos de lei, nenhuma citava a questão de permissibilidade de uso de armas autônomas. E, de repente, a gente tem agora um texto, uma proposta que é essa mais recente, que traz a permissão de certos usos de armas autônomas, sendo que o texto mesmo exclui questões de defesa nacional. Então, a gente está assim, mas de onde veio essa proposta? Foi do governo? Foi de qual ministério? Como que a gente dialoga? É uma coisa que é absurda a gente ter nesse momento que a gente não está nem conseguindo regular a plataforma de rede social. Né? Nem no básico. Então, essa falta de transparência, às vezes, impede um debate informado, que é esse o ponto. Pessoal, eu acho, fica a dica pro Guilherme, né? Eu acho que esse episódio vale um parte 2, parte 3, porque o tema é fascinante, a gente tem muito para contribuir. E eu me lembro, pessoal, uma conversa que eu tive com a professora Ana Reale, da Poli, que é do nosso Conselho Técnico Científico. Ela falou para mim uma vez, Marcelo, não tem um doutor que fez tese comigo, que eu orientei, que está no Brasil hoje. Nenhum doutor de IA
né? Fuga de Lá talentos. da Poli. E isso é preocupante, porque assim, a gente tem uma condição aqui de fazer muita coisa. Então, eu olho muito pela perspectiva do desenvolvimento, do que a gente é capaz de fazer no Brasil. E aí, a gente vê com preocupação, né? Se a gente regular demais, se a gente criar condições até tão punitivas que as empresas prefiram comprar uma tecnologia desenvolvida numa Índia, numa China, porque lá ele não vai ter risco, né? Então, a gente vê com muita preocupação. Eu acho que esse é um tema super importante. Dá para estender um pouquinho? O Guilherme deixa? O Guilherme deixa. Um Tem pouquinho uma só. coisa que a gente não falou. Uma coisa que a gente não falou. E que todo mundo pergunta. Emprego. Emprego. Né? Emprego. E você até comentou que a gente ia falar. Isso, eu acho que na lista aí acabou porque a gente improvisou um pouquinho. Verdade. Essas tecnologias substituem hoje funções. E elas vão substituir cada vez mais funções, a ponto de funções, na minha opinião, virarem, não de forma completa, profissões, mas fazerem boa parte do trabalho de um profissional. E, evidentemente, quanto mais afeita aquela função que está sendo substituída for a profissão. Então, exemplo, essas empresas de telemarketing. Ali já há ameaça real, de uma quebra importante de empregos, né? Então, eu acho que a regulação ela tem que ter alguma previsão, porque se você está gerando valor, você está tendo crescimento de PIB, etc., mas você sabe que pode ter um efeito negativo, vamos usar essa gordurinha que está sendo usada e tentar mitigar esses efeitos. E aí, o que é a minha sugestão, né? Ter algum tipo de fundo. Lógico, eu não quero criar imposto aqui, mas algum cuidado. E aí eu não estou dando o sistema, eu estou dando o conceito de que a capacitação das pessoas para uma mudança, Sim, ela seja de alguma forma considerada, porque eu acho que a gente vai. Porque assim, as profissões e os profissionais mais gabaritados, eles não vão ter muita dificuldade, eu acho, mesmo mais para frente, né? Mas tem certas profissões ou certos trabalhos, certas funções que vão ser ameaçadas e geralmente são essas pessoas que não conseguem fazer uma transição tão rápida, né? Eu acho que elas merecem um carinho. eu acho que tem esse cuidado. O pessoal vem discutindo isso muito. É verdade, sim. E é fato, né? Desde a Revolução Industrial, empregos foram se perdendo, né? O acendedor que eu acho que o impacto aqui vai ser muito lâmpada, forte. né? Na rua, ele acabou. Assim, como fenômeno único, eu acho que vai ser o maior impacto. Ele vai Isso, ser mais eu acho. Acho que essa talvez foi a grande preocupação de toda a regulação, né? Isso. Mas, assim, realmente, às vezes eu olho muito o profissional do IA, né? Mas você trouxe um ponto que eu acho super importante. Como é difícil, né? Não, olhar é todos esses... Por isso que ela está se divertindo. Olhar o todo é difícil, né? Mas, assim, realmente. Então, assim, a gente tem condição de desenvolver de tudo e o pessoal que tem condição de ser substituído, acho que é um baita de um desafio, né? Tem que substituir as capacidades também. Mas né? a Hoje em educação dia, é tudo. Né? A educação tem que mudar, a grade curricular tem que mudar. Educação é tudo. Tem que ser da base, né? Então, se hoje são exigidas novas capacidades para você usar a IA a seu favor no trabalho, a ponto de, óbvio, alguns empregos serão substituídos, mas hoje em dia tem que ter uma mudança também na educação para que qualquer profissional como a gente, assim, possa usar a IA para otimizar e favorecer o nosso trabalho. Né? A gente sempre fala que o bom profissional ele não vai ser substituído pela IA, ele vai ter a IA como um auxiliar. Exatamente. Né, pessoal? Dava pra gente continuar mais um pouco aqui, viu? Com certeza. Mas, pessoal, infelizmente eu tenho que encerrar, né? Que senão a gente estoura muito o nosso tempo. Eu gostaria de agradecer demais vocês dois. Foi um grande prazer. Obrigado mesmo. Marcelo. Eu vou pedir depois para vocês voltarem, viu? Porque foi muito legal a conversa. E não deixe de deixar seu comentário, de dar um joinha também, se você gostou. E acompanhe sempre os nossos episódios do Futuros. Muito obrigado, pessoal.